Bom dia, nós iremos falar um pouco sobre a poesia praxis. A poesia praxis foi um movimento literário que foi fundado pelo crítico e poeta Mário Chame no ano de 1962. Esse movimento surgiu como uma forma de ruptura com os moldes do concretismo. Então, nós sabemos que o concretismo, ele valorizava muito a forma propriamente dita e tinha a palavra-objeto como sua força motriz. Então, um grupo dissidente de poetas, insatisfeitos com esses moldes, resolveram romper com o movimento concretista, propondo uma nova estética poética. Eles propunham a palavra-energia, matéria-prima transformável, em detrimento da palavra-objeto dos concretistas. Então, em 1962, Mário Chame lança o livro Lavra Lavra, que é considerado o marco inicial da poesia praxis. Nesse livro, podemos perceber o jogo sonoro, visual e semântico, que é uma marca registrada de Mário Chame. E com esse livro, ele ganhou o Prêmio Jabuti de 1963. Os ideais da poesia praxis, eles eram publicados na revista Praxis, que foi essencial para a divulgação dessas ideias. Ao substituir Juscelino Kubitschek, João Quadros, ele prometeu fazer uma renovação na equipe administrativa e na economia do país, porém desagradou a população, então ele renunciou 7 meses após assumir o poder, e João Goulart, seu vice, ele conseguiu tornar a situação ainda pior. O contexto histórico da poesia praxis é que, com o avanço das indústrias no governo de Kubitschek, teve também um grande avanço, em consequência, da mídia. Então, teve grandes indústrias automotivas que inauguraram jornais, revistas, rádio e TV e etc. Bom, as principais características da poesia praxis são uma produção de múltiplas interpretações, também a rejeição à formalidade e ao academicismo concretista da época. Então é uma rejeição ao formal, é uma rejeição às regras, e também uma maior valorização do conteúdo em detrimento da forma. Poesia visual e social. Como repúdio ao formalismo, na poesia praxis nós atestamos um aspecto puramente dinâmico, longe de ser considerado como algo fechado. Ela permite interferência por parte do leitor, assim tornando-se multiplamente interpretável, sendo considerada como matéria-prima passível de ser transformada. E, além disso, os teóricos do movimento, eles sugeriam uma atitude praxis inspirada numa postura crítica e no abuso da criatividade. Os dois principais representantes desses movimentos foram o Mário Chame, considerado o precursor da poesia praxis. Ele chegou a participar do movimento concreto, porém, em 1967, ele se afasta desse modelo e ele cria uma proposta engajada nos temas sociais e políticos. E, junto a Chame, o poeta e jornalista Cassiano Ricardo Leite, de 1895 a 1974, ele se destacou nos movimentos da poesia brasileira, da vanguarda, nas décadas de 50 e 60. Parábola do algodão e do pão. Se há mordida num chumaço de algodão, um arrepio. Se uma mordida num pedaço de pão, um não vazio. Se o chumaço no ouvido do faminto, um som sentido. Se um sem sentido do faminto, um pedaço não mordido. Se o não vazio de um pedaço de pão, um bem mordido. Se o bom macio do chumaço de algodão, um mau sentido. O mau sentido do faminto, do pão vazio.
com o sem sentido do vazio no algodão mordido. A parábola do algodão e do pão. Eu vou dar agora uma explicação sobre essa poesia. Se uma mordida no chumaço de algodão, um arrepio. Ou seja, a pessoa ela vai estar ali com fome e o que ela tem é um chumaço de algodão. Ela vai morder esse chumaço de algodão e como consequência dessa mordida, ela vai ter um arrepio, que é o mesmo que um mal-estar. Ela vai passar mal por ingerir aquele chumaço de algodão. Se uma mordida num pedaço de pão, um não vazio. Ou seja, essa pessoa ela vai ter o pedaço de pão e vai morder o pedaço de pão. Como consequência dessa mordida no pedaço de pão, um não vazio. Então, aquele vazio que ela tem será preenchido pela mordida do pão. Se o chumaço no ouvido de um faminto, um som não sentido. Ou seja, um chumaço de algodão é um tampão, é para você não escutar nenhum barulho. E aí, se essa pessoa ela tá com fome e ela põe o chumaço de algodão no ouvido, ela não vai ouvir mais a sua fome. Isso não significa que ela não vai sentir mais a fome. Ela só não vai mais escutar o som que está sendo projetado pelo seu estômago. Então, é um som sentido. Ela não vai escutar o som, mas ela vai sentir o som, porque ela vai estar sentindo a fome dentro dela. Se um sem sentido do faminto, um pedaço não mordido. Ou seja, a pessoa ela vai estar ali. A primeira coisa que a gente pensa, se um sem sentido do faminto, é que a pessoa parou de sentir. Mas o autor ele quis nos dar aí duas propostas. Na verdade, foi no sentido de perder os sentidos, ou seja, a pessoa ela desmaiou, ou também no sentido de alucinar, a pessoa perder o sentido racional o sentido racional do cérebro. Ela ou desmaiou ou perdeu seus sentidos racionais do cérebro. Se o não vazio de um pedaço de pão, um bem mordido. Ou seja, se a pessoa ela não tá, se ela ingeriu, se ela consumiu aquele pão, ela vai sentir um não vazio. Então, um bem mordido. Ela conseguiu, ela teve para si aquele pão. Então, um não vazio. Se o bom macio de um chumaço de algodão, um mau sentido. Mesmo que o algodão ele tenha aquela textura macia, é bom. O algodão não tem uma textura boa, ele é macio. Então, se o bom macio de um chumaço de algodão, um mau sentido. Mas mesmo ele sendo bom, no sentido de ser macio, ser agradável, ele não é bom para ingerir, não é bom para que seja consumido. Então, um mau sentido, a pessoa vai ter o mal-estar. O mau sentido do faminto de um pão vazio, com ou sem sentido de um vazio num algodão mordido. Essa poesia, ela é uma poesia bonita, mas é triste porque ela mostra o conceito atual, né? Que a gente vive no Brasil, em vários lugares do mundo, que é muita fome. E aí, a proposta da poesia praxis é justamente isso, é mostrar algo usando outras palavras, e palavras que se completam.